Bem-vindo de volta, empreendedor. Então agora a gente vai começar a explorar um pouquinho melhor essa interface aqui do Canva, tá bom? Eu falei para vocês um pouco sobre essa tela como um todo, falei até mesmo sobre essas opções, essas ferramentas, mas se vocês quiserem visualizar antes de começar a trabalhar em cada uma delas, por meio desse item destaque, pode clicar em qualquer um deles, vou vir aqui no kit de criação visual. Ele fala um pouquinho o que é esse kit de criação visual do Canva, que basicamente é o quê? Aqueles templates, aquelas categorias de modelos prontos. Se a gente vir aqui e observar o vídeo, ele mostra, então Docs, que é a primeira opção que está selecionada, ele tem vários recursos aí, como se fosse num Word, mas ele consegue, tá vendo, colocar vídeos e fazer algumas outras coisas. Deixa eu voltar aqui, então a gente consegue editar um texto, colocar novos textos, mexer com a formatação. Ele tem uma opção aqui de Magic Write, ou seja, é como se fosse um escritor mágico, ele cria textos. Então é uma ferramenta bem potente, bem interessante. Aqui, para vocês visualizar o que seria esse quadro branco. Então eu consigo pegar um modelo, consigo fazer algumas gravações, e tá vendo que tem vários cursores ali, cada um com nome mexendo? Então é aquele quadro colaborativo que eu falei para vocês. A apresentação não tem muito segredo, basicamente é um apresentador de slides. Aqui em redes sociais, então esse aqui é um post, deve ser alguma coisa nesse sentido, e é interessante que ele está mostrando aqui pra gente como a gente faz isso no computador e aqui como é que a gente fazia isso no smartphone. Tá vendo? A tela é bem mais reduzida, então a gente tem um pouco menos aí de recursos. Já veio aqui para a parte de vídeos, então ele está mostrando, né, como é que a gente poderia fazer edição de vídeo, tá vendo? Com fundo, com a imagem, aqui um outro vídeo, os textos, então tem bastante coisa interessante. Para impressão aqui vai ter muitas opções, é como se fosse aquelas opções de papelaria, né, onde a gente tem vários recursos, e tem também aqui a última opção, a criação de sites. Beleza? Então aqui ele tem uns videozinhos curtos que mostram um pouquinho de cada uma daquelas opções que a gente viu até o momento. Beleza, então aqui no Canva vamos imaginar que a gente quer construir alguma coisa. Eu já vou aproveitar para falar para vocês que a gente tem aqui basicamente 3 telas. Essa aqui, da página inicial, é a tela onde a gente escolhe o que a gente quer construir. A outra tela seria a tela dos projetos, que é onde a gente encontra as coisas que a gente já tem, os nossos projetos, as nossas pastas. A gente vai entrar daqui um pouquinho nessa pasta. E a terceira e última e mais importante seria a de edição. Então, por exemplo, eu vou vir aqui clicar em redes sociais e vou criar um post para Instagram. Tá vendo que ele abriu numa nova guia, design sem nome. A gente consegue, né, colocar o nome do trabalho que a gente está criando aqui, por exemplo, post Natal. Então, nessa nova guia, o que ele acabou de criar para a gente? Aquela terceira tela que eu falei para vocês, que é a tela de edição. Então, se a gente olhar aqui essa tela de edição, ela tem várias seções. Então, a gente tem aqui uma seção com as ferramentas, aqui as propriedades de ferramenta, tem uma barra de menu aqui em cima, tem a nossa área de trabalho. De acordo com o item que a gente clicar, vocês vão ver que aqui também vão aparecer mais algumas opções. Então, se eu clicar nessa área de trabalho em branco, ele já me mostra aqui a opção de cor de fundo e se eu quero modificar a posição. Então, tem muitas coisas. Aqui embaixo tem como eu adicionar algumas anotações, tem como eu aumentar ou tirar o zoom desse meu trabalho. Tem aqui a opção lá do assistente do Canva, que é uma inteligência artificial, onde a gente pode colocar aqui e pedir algumas coisas, ele vai fazer isso pra gente. Então tem muita coisa aqui nessa tela inicial. Isso acaba deixando um pouco complexo, né? Da gente trabalhar no smartphone, por exemplo. Bom, mas vamos lá. Você falou pra gente que o Canva, eu escolho o modelo pronto e ele já traz ali um design quase pronto pra gente, só pra gente editar, mas ele trouxe um quadro em branco. Sim, eu escolhi um post para Instagram e ele trouxe um post para Instagram em branco. Se vocês prestarem atenção, aqui ele tem essa opção de design ou modelos. Tá vendo? Aqui em opção de design a gente consegue escolher alguns modelos ou alguns estilos, bem parecido como lá na tela inicial. Lembra que aqui tem a opção de modelos? Então, se a gente clicar aqui em modelos, ele vai trazer uma janelinha bem parecida com a que a gente está no momento. Bom, e quais são os modelos? Aqui ele traz alguns modelos, para Páscoa, para Pilates. Então ele traz aqui para criança, coisas bem aleatórias, porque a gente não disse ainda o que a gente quer. Lembra que eu falei para vocês, né? A gente até criou aqui post Natal. Então vamos criar um post para o Natal. Basta eu estar aqui na opção de design e nessa barra de buscas digital que eu quero, como Natal. Aqui ele já começou a trazer várias coisas.
tanto aqui algo mais comemorativo, como aqui algo mais de promoção, mais promocional, tá vendo? No meu caso aqui, todos estão aparecendo esse chapeuzinho aqui, né, que significa daquela conta educacional. Depois eu vou abrir para vocês uma opção de uma conta gratuita e aí vocês vão ver que algumas não vai ter nenhum desses ícones, em outras vai aparecer uma coroa. Quando aparecer essa coroa, isso representa aqui. Isso faz parte do Canva Pro, só quem é Canva Pro vai poder utilizar gratuitamente, ok? Bom, então aqui a gente pode selecionar o design que mais nos agrada, ou que tem mais semelhança com aquilo que eu vou criar. Eu vou selecionar, então vou escolher aqui algum, vamos pegar esse aqui das taças. Ele já serve, né, na verdade, para Natal e para Ano Novo. E caso a gente queira alterar alguma dessas informações que estão aqui dentro, basta clicar e fazer as alterações. Lembra que eu falei que aqui em cima ia aparecer várias ferramentas novas? Isso, como eu cliquei numa ferramenta de texto, ele me dá aqui em cima algumas propriedades para trabalhar com edição de texto, como trocar o nome da fonte, tamanho, colocar ou tirar negrito, trocar cor e várias outras ferramentas. Eu posso reposicionar isso em algum lugar, posso clicar aqui na imagem, vir aqui em editar foto, trocar algumas opções. Então, caso eu queira digitar novamente, basta eu clicar 2 vezes, ele já vai selecionar aqui para mim. Aqui no local eu posso colocar onde é, local estúdio. Aqui em dia eu posso colocar realmente a data, 23/12 de 2023. Aqui eu posso colocar o horário, vai ser às 17 horas e assim por diante, tá bom? Daqui um pouco a gente vai ver um pouco melhor como trabalha com cada uma dessas ferramentas de edição. A ideia é que agora é só dar uma visão geral dessa tela e do que a gente vai poder encontrar aqui. Então aqui em modelos ele traz para a gente já alguns estilos, alguns designs prontos, baseados em algo, em algum tema ou coisas que vocês colocaram lá na busca. E a ideia é que a gente pegue esses modelos e faça algum tipo de edição, modifique para o que a gente quer. É claro que, lembra que quando eu entrei nessa tela ele estava em branco, a gente pode não selecionar o modelo e começar do zero, tá bom? Muitos também podem fazer assim. Aqui embaixo, por exemplo, a gente tem outra opção, que seriam os elementos. Então aqui ele traz para mim alguns elementos aleatórios, como retângulos, símbolos, alguns elementos gráficos, algumas opções aqui para adicionar uma imagem e várias outras coisas. Ó, gráficos, tem essas molduras que me permite colocar uma imagem dentro. Todos esses recursos a gente vai ver com mais detalhes, ok? Mas, por exemplo, o que tem aqui nesse design? Basicamente, uma imagem de fundo, texto e talvez algum outro elemento. Ó, o que tem, tá vendo? Ó, um brilho, né? Então, essa imagem ela é composta por várias outras coisas e que poderia ser também um elemento. Poderia vir aqui, pegar esse círculo, quando eu dou um clique nele ele já vem aqui para dentro, tá? E poderia fazer algum adereço aqui, fazer algum recurso diferente, ok? Bom, logo embaixo aqui tem a opção de texto, é o que mais foi utilizado nesse design. A gente tem aqui algumas opções para inserir textos normais de diferentes tamanhos e até mesmo alguns aqui já com estilo pronto. Então, se fosse um design promocional ou alguma coisa nesse sentido, eu poderia clicar nesse texto aqui. Ele já trouxe o texto aqui para mim. Eu posso redimensionar, colocar em algum lugar específico, vir aqui, trocar a cor. Ele já traz, tá vendo, para a gente aqui algumas cores semelhantes. E assim por diante, ir brincando e compondo o meu design. Aqui em marca a gente consegue configurar uma marca, então isso a gente vai fazer depois também. Mas como eu disse, a gente consegue colocar aqui já uma logo, tipografias, fontes e trazer alguns detalhes específicos da nossa marca, para que quando a gente quiser utilizar a nossa marca, ele já vai aplicar todo esse estilo com apenas um clique. Aqui embaixo ele tem a opção de upload. E o que seria essa opção de upload? Ele me permite pegar imagens, fotos, ícones, símbolos, coisas que estão em um outro lugar e trazer aqui para dentro do Canva. Para vocês verem, as últimas 4 fotos aqui foram as fotos que os meus bolsistas enviaram e eu precisei fazer o upload dessas fotos para o Canva para poder usar no meu design. Aqui a gente tem a opção de desenho, então vamos supor que a gente está trabalhando aqui colaborativamente nesse design. Eu posso vir aqui e fazer alguma anotação, falar, ó, não gostei da cor desse elemento,
eu quero que isso aqui tenha mais destaque, tá? Então eu posso fazer algumas edições. Essa opção de desenho não é para você complementar o seu design, é mais para você poder ali julgar, apontar, mostrar alguma coisa. A não ser que você tenha uma papelaria e queira usar esse recurso aqui também, que acaba ficando bem interessante. Aqui tem a pasta dos projetos, então vai mostrar ali para vocês alguns projetos que vocês já fizeram. A parte de apps permite com que a gente utilize algum daqueles aplicativos que eu disse que o Canva já tem. Tá vendo? Tem muita coisa aqui. Logo aqui embaixo tem também as opções de foto. Então aqui o Canva já tem toda uma galeria de fotos que a gente pode pegar aqui e utilizar nos nossos slides, tá bom? Então eu queria Natal, eu posso colocar aqui, sei lá, árvore de Natal. Ó, eu digitei errado, mas ele já entendeu, né? E basta dar um clique que ele já traz aqui a imagem pra gente, beleza? A gente pode aqui organizar e deixar esse design da melhor maneira possível. Posso também adicionar alguns áudios, alguns vídeos e também um fundo. Então, qual é a diferença de fotos e fundo? Normalmente as fotos são imagens mais elaboradas, tá vendo? As árvores de Natal, entre outras coisas. Aqui em fundo ele já vai trazer pra gente algumas texturas, tá vendo? Tijolos, papel amassado, aqui até algumas paisagens, mas que pode ficar no fundo de uma imagem. Lembra que quando eu falei para vocês sobre contraste, eu dei uma dica para tentar evitar de usar imagens de fundo? Então aqui até tem, ó, essas duas taças de fundo. Porém, a parte onde o texto se encontra é aqui onde o fundo ele é mais linear, né? Tem um degradê, tem algumas texturas, mas eles não colocaram essas imagens, eles não colocaram esses textos aqui em cima da imagem, tá bom? Então, ó, aqui tem algumas outras imagens, mas elas já são mais apagadinhas. Aqui alguns gradientes, coisas abstratas, entre outras texturas, beleza? Então, aqui a gente deu uma olhadinha nessa barra aqui de tarefas. Para cada um desses itens que a gente seleciona, essa barra se modifica trazendo aquele modelo, aquele elemento, a opção para upload, a opção de texto, entre outras coisas. E tudo que a gente seleciona aqui na nossa área de trabalho, ele vai trazer aqui em cima as ferramentas mais apropriadas para a gente mexer com esse tipo de elemento. Bom, pessoal, para a aula de hoje já foi muita informação, não criei nada concreto aqui, eu só fui jogando as ferramentas e isso é interessante. Eu deixo até aqui para vocês agora uma atividade. Eu quero que vocês abram o Canva. Acredito que vocês já fizeram os passos anteriores, que foi criar conta, dar uma olhada ali em todos os itens, em todos os menus, e agora eu quero que vocês simplesmente usem as ferramentas, de maneira desordenada mesmo, tá? Vem aqui, pega um texto, clica no texto, vem com ele aqui, digita alguma coisa, só para ver como é que as coisas acontecem, tá? Pega esse texto, move ele de lugar, altera o tamanho, troca a cor, tá? Faça alguma coisa bem diferente mesmo. Tá vendo que eu tentei trocar a cor aqui e não deu certo? Porque eu tinha que estar selecionado de uma maneira correta. Vou vir aqui agora e vou trocar a cor. Ficou bom? Não, ficou horrível, mas a ideia aqui é essa, é vocês irem testando as ferramentas. Não se preocupa ainda com o design. Eu quero que vocês explorem o campo, beleza? Na próxima aula a gente volta para dar continuidade aí com as aulas.